Voltamos a falar da Câmara Municipal de Cuiabá. O vereador Adevair Cabral, do PSDB, que é o relator da CPI do Paletó, deve responder um processo na Comissão de Ética por ter chamado o vereador Marcelo Bursic de Treme-Treme e o vereador Felipe Velaton de Chorão. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o vereador pelo PV de Cuiabá, Felipe Velaton. Boa tarde, vereador. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Vereador, depois de toda aquela confusão da semana passada, onde Adevair Cabral começou a colocar apelido nos colegas que são da oposição e que parece que ele não concorda muito, fala que vocês fazem palanque, aí depois daquela história lá que ele tirou cópia de uma correspondência que não era para ele, amanhã é um dia importante na CPI. Estará lá para prestar depoimento o ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa, Silvio César Correia. Pode mudar os rumos dessa CPI? Podem mudar, e é o que a gente quer, transparência. A população cuiabana quer uma explicação. O que é aquele dinheiro? O que estava dentro do paletó, todo mundo sabe que é dinheiro. Agora, o que estava acontecendo? Aquilo é fruto de propina? Aquilo era fruto de um contrato do irmão? O que era aquele recurso? Mas isso daí, o ex-chefe de gabinete Silvio César Correia, em depoimento, já explicou. Ele confirmou o seguinte: olha, tinha uma dívida sim de pesquisa, mas ela tinha sido paga há muitos meses antes. Tudo bem, os cheques parece que estão sendo contestados, né, os documentos, mas segundo ele, foi pago muito antes, confirmando que aquele dinheiro no bolso do paletó era propina. O que Silval Barbosa já tinha dito também na delação dele. Exatamente, já disseram na delação Silval Barbosa e Silvio, e a gente espera na CPI que isso venha à tona para a população cuiabana. Está todo mundo cansado com esses casos de escândalo e é um momento ímpar, é o que eu falo. Essa CPI tem que mostrar que CPI não é pizza, CPI não tem cheiro de pizza e a gente vai trazer sim uma transparência para a população cuiabana. Agora a expectativa é grande para este depoimento, mas é preciso que os vereadores se acalmem, né, vereador? Porque a população, como o senhor disse, a população não está acreditando nessa CPI. E não está acreditando justamente por posturas como essa que teve o relator da CPI ao xingar os colegas. Exatamente, eu não entro nesse tom de ofensas pessoais. Eu sempre falo que eu ali estou como vereador, como parlamentar, eu tenho que discutir temas importantes, eu tenho que discutir a educação, tem que discutir o que aconteceu na UPA, a segurança pública, tem que discutir o que é importante. Contudo, a gente sabe muito bem que alguns preferem os ataques pessoais. Agora, eu pedi sim o afastamento do relator Adevair Cabral, visto a obstrução clara de justiça. Ele recebeu um documento e não passou pelo protocolo da casa. E eu falo, o vereador não é protocolo. 2, primeira solicitação dele da CPI foi para que a CPI fosse em portas fechadas, sem acesso da população e da imprensa. Olha, fica claro a demonstração de falta de transparência e de obstrução da justiça. E nós vamos continuar fiscalizando. Vereador, e a imprensa divulgou ontem mais detalhes aí de um relatório da Polícia Federal sobre a perícia naquela gravação que foi feita pelo ex-secretário de Indústria e Comércio, Alan Zanata, com o ex-chefe de gabinete Silvio César Correia, sem esse último ter conhecimento de que estava sendo gravado. E o relatório, este relatório desta perícia, relatório da Polícia Federal, mais uma vez coloca de que a gravação teria sido adulterada. Na transcrição, trocaram até palavras. É aquele dilema lá do fiz e do quis. Exatamente. É isso, né? E Alan Zanata estará também na CPI dia 21 e dia 23, o ex-governador Silval Barbosa. Já havia um laudo da Polícia Federal mostrando que houve adulteração do áudio e ele vai poder fazer essas explicações na CPI. E foi esse áudio que depois a Polícia Federal encontrou lá na casa do prefeito. Exatamente. Que também é objeto da CPI. Um dos objetos da CPI. E a oitiva, o depoimento de Silval Barbosa é o último. É o último depoimento, dia 23, e todos querem escutar da boca do ex-governador Silval Barbosa o que eram as imagens do vídeo, se era propina, se isso que foi colocado na delação vai ser colocado também em público
na CPI, a gente quer trazer essa transparência, essa informação para a população e realmente que a polícia apure os fatos e que a justiça possa julgar. Até porque a tendência, o mais provável, até para que Silval Barbosa não corra o risco da delação dele ser anulada, a tendência natural é de que ele confirme o que ele já declarou à justiça. Dizendo que aquilo ali é o seguinte, era um mensalão de R$600 mil para cada deputado, que era pago em parcelas mensais. Está muito claro, a gente só espera a confirmação. O papel do vereador de investigar, de fiscalizar, nós estamos fazendo. No começo, muitos vereadores falaram, não é papel do vereador fiscalizar, investigar. Eu falei, é papel sim, é uma ferramenta jurisdicional, a CPI, e nós vamos investigar o prefeito. O senhor tocou num ponto, o senhor falou papel de investigar, e é taxado esse papel pela situação, pela base do prefeito, até pelos aliados do prefeito, como palanque. O próprio Adevair Cabral, o vereador Adevair Cabral, disse que o senhor e outros vereadores estão fazendo palanque lá na Câmara Municipal. Quando a gente começa a executar um trabalho que a população está vendo, que é transparente, que tem resultados, incomoda. Começam a falar que é uma pré-campanha para deputado, que é uma pré-campanha para uma outra eleição. E eu digo, enquanto eu estiver incomodando vereadores do calibre desses vereadores, certamente eu vou continuar fazendo. Só para ficar claro, o senhor é candidato? O senhor pretende se candidatar a deputado? Eu não defini candidatura, muitas pessoas querem que a gente seja candidato em 2018, mas eu posso falar com segurança. Eu estou muito feliz como vereador, quero ser o vereador dos 300 anos da capital de Cuiabá e a gente vai continuar um trabalho de fiscalização. Até porque os vereadores não podem usar a Câmara Municipal como um trampolim para outro cargo. O senhor concorda com isso, vereador? Elege, fica um ano e pouquinho, sai para outra disputa. Isso desgasta com a população, não desgasta? Porque aí passa aquela ideia do político carreirista. Exatamente. A população não quer mais político de carreira. E eu percebo que uma eleição após a outra, como se fosse uma carreira, traz um desgaste para a classe política. Mas a gente entende também que quanto maior o nosso trabalho, a gente vai vendo demandas. Hoje o vereador que tem emenda, por exemplo, como eu, tive emenda de 175 mil negada pela Câmara. Você vê uma necessidade de outras cidades que você visita do estado que também precisam de infraestrutura. Você vê pautas federais que não são discutidas pelos 8 deputados federais nossos. Então, a gente sempre tem a vontade de fazer mais, fiscalizar mais. Mas dá para concluir primeiro o mandato, né, de vereador, para Exatamente. depois encarar uma outra disputa. Sem dúvida, a população quer isso, quer o cumprimento do que você se comprometeu na campanha. Agora, a gente viu ali na matéria da Luciana, vereador, que o prefeito deve mandar a lei que garante aos idosos o passe livre. Mas tem uma outra coisa aí, ele também vai garantir o passe livre para os presidentes de bairro. E o Lilo Pinheiro falou que a mensagem os vereadores devem aprovar. Qual que é a sua posição? A minha posição, primeiramente, é que ele falou que a matéria vai entrar em regime de urgência. Regime de urgência deveria ser para casos específicos. Só que há um costume na Câmara de entrar processos em regime de urgência para que não haja discussões. Vem do Executivo para aprovação. E eu vejo que, assim como tem presidente de bairros carentes, também tem presidente de bairros que não precisam da gratuidade do ônibus. E você percebe que não existe almoço grátis. Quem vai pagar essa conta é toda a população cuiabana. Isso tem que ser discutido. Eu não tomei uma posição se sou contra ou a favor. Tem que ver o impacto financeiro disso. E não há discussão de impacto financeiro. Então isso não pode ser goela abaixo, não existe almoço grátis e a população mais uma vez vai pagar a conta. Agora tinha que passar então o seguinte, por que é que um presidente de associação de bairro tem direito ao passe livre e aí os presidentes de outras associações não têm? É porque o presidente de associação de bairro vai ser um cabo eleitoral ali na frente? É isso? Olha, eu percebo o seguinte, Lúcio, o presidente de bairro está acostumado a fazer campanha e vamos ser claros, tem anunciado nomes e nomes, falam tanto do meu nome a candidato 2018, eu pergunto, também tem nomes de filhos de político, uma familiocracia se posicionando para 2018. E eu tenho falado isso na Câmara. Cuiabá não vai pagar a eleição. A máquina pública não pode ser aparelhada. Chega dessa velha política. Tem que fazer política com diálogo, visitando a população, olhando olho no olho. Agora, usando estrutura municipal, usando estrutura, isso eu sou totalmente contra. E tem uma licitação aí do transporte coletivo anunciada. Isso já foi discutido lá na Câmara?
Isso não foi discutido, fiquei sabendo hoje pela boca do líder do prefeito, Lilo Pinheiro, e me preocupa, como eu falei na tribuna, me preocupa as licitações da Prefeitura de Cuiabá. Veja os semáforos que estão sendo instalados. Por que o senhor se preocupa? Eu me preocupo pelo processo. Por exemplo, o processo da licitação carona. Uma adesão, uma ata... A dos semáforos. Dos semáforos. Falta transparência, vereador? Transparência. Até a ONG Moral protocolou no Ministério Público uma denúncia de uma licitação de 15 milhões para semáforos em Cuiabá. Eu pergunto para você, é prioridade para a cidade de Cuiabá semáforos de 15 milhões? Acho que não. E a saúde? A saúde, mais uma vez, promessas de campanhas e caos. É verdade, vereador, que nessa questão dos semáforos aí, nas rotatórias a gente não costuma ver semáforos. Exato. Vai ter semáforo em Até rotatória porque a rotatória também? é para fluir o trânsito, né? É para ajudar a desafogar. Senão não precisaria da rotatória, é isso? Olha, exatamente. Você pode passar na Avenida Beira Rio, ali perto da Ponte Sérgio Mota, já tem uma armação de um semáforo. Inclusive, você não consegue nem olhar mais para o céu, porque realmente são 5 semáforos no mesmo ponto. Então, rotatória para dar fluxo e estão colocando semáforo. E quando entrar a mensagem, tem que se discutir isso, tem que se levantar esses pontos. Pontos como esse que o Lúcio levantou aqui, né, vereador? Não dá para os vereadores se calarem com medo de situações como essa que a gente viu no início das oitivas, do que seriam as oitivas da CPI do Paletó. Exatamente. Tem que ter discussão na casa. Processos que entram em regime de urgência não há discussão. É preciso chamar a população, criar audiências públicas, não matérias que vêm do Executivo, a goela abaixo na Câmara de Vereadores. E tem uma outra licitação aí, vereador, que a Câmara vai também acompanhar isso, é uma licitação com um valor altíssimo para a compra de medicamentos, não é? Exatamente. Já foi anunciado, não foi? É mais uma delas e a gente se preocupa pela velocidade das licitações e o número de adesões caronas que houveram na gestão, no primeiro ano de gestão. A gente preocupa porque a transparência é um projeto de lei que encaminhamos também para a Câmara para que toda a licitação seja gravada e também mostrar também a transparência dessas gravações. E além de acompanhar, fiscalizar depois, né, vereador? Porque a gente viu com essa crise na saúde, a falta de medicamento é muito grande aqui na capital. Muitos usuários do SUS reclamando dessa falta de medicamento e nem a Secretaria conseguiu dar uma resposta plausível sobre isso. Houve aí um problema de insumos, o que foram feitos com esses insumos? A Secretaria chegou a falar que foi má gestão de cada unidade de saúde, mas não existe isso de má gestão. O insumo não pode faltar assim, não pode sumir das prateleiras. Má gestão é quando o prefeito municipal de Cuiabá aumenta recursos para áreas que não são essenciais e na saúde e educação que precisa de investimentos vultuosos, não é repassado recurso. Então, o trabalho mais importante do vereador não é criar leis, é fiscalizar o orçamento da capital. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, estou à disposição. Obrigado. Obrigada, vereador.